Então, estamos falando sobre a graça de Deus e estamos usando como base 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros do que, gente? Da multiforme graça de Deus. E nós sabemos que quando fala multiforme, está falando que a graça de Deus, ela é de várias maneiras, se manifesta de várias formas. E quais são essas várias maneiras? Ou essas várias maneiras que o Espírito Santo, ou que a graça de Deus se manifesta em nossas vidas. Eu escolhi apenas 5 expressões da graça. Isso não quer dizer que simboliza toda a graça de Deus, mas decidi meditar em 5 expressões dessa graça. Você lembra qual é a primeira? Qual é a primeira? É a graça salvadora, ou a graça para a salvação. Qual é a segunda? Graça para a santificação, ou a graça santificadora. Terceira, graça que fortalece. E quarta, graça para compartilhar. Quinta e última é a graça para servir. Então nós já vimos aqui algo sobre a graça para a salvação, graça para a santificação, graça que fortalece, graça para compartilhar, e hoje nós vamos encerrar falando sobre a graça para servir. Mas vamos entender algumas coisas aqui. Eu falei durante essa jornada dessa série, eu repeti várias vezes aqui que a graça de Deus, ela opera por nós, ela opera em nós e ela opera através de nós. Então, dessas 5 graças, vamos entender o seguinte: que 3 delas, graça para a salvação, graça para a santificação e graça que fortalece, elas são essas 3 são obras da graça em nosso interior para o nosso benefício. Essas 3 graças sempre estarão operando em nós para o nosso benefício pessoal. Porém, a graça para compartilhar nos beneficia assim, deixa eu explicar melhor, porque aqui resumi demais. A graça para compartilhar é Deus prosperando a nossa vida. Quando falar que nos beneficia, está falando que a graça vem para que nós possamos prosperar financeiramente. E essa prosperidade financeira é para que a nossa generosidade beneficie outros. Ou seja, a graça nos beneficia, nos fazendo prosperar financeiramente, para que essa bênção de Deus que está sobre nós possamos compartilhar com os irmãos, com o reino de Deus. Ou seja, ofertando no reino de Deus, sendo dizimista, ofertando na vida dos irmãos, abençoando a vida de pessoas. E quanto mais nós abençoarmos as pessoas, ofertarmos no reino de Deus, na vida das pessoas, mais Deus fará com que você prospere. Amém? Aprenda a compartilhar, aprenda a abençoar a vida das pessoas. Teve uma irmã, que eu não vou falar aqui o nome dela, não sei se ela já falou isso em público, como ela, não sei se ela está aqui, não sei se eu vi ela hoje, mas ela me disse o seguinte: pastor, eu não ia para os aniversários só para não dar presente. Mas depois que eu estou nessa igreja, depois que eu ouvi a palavra, eu entendi, e algo em mim agora me faz eu presentear as pessoas. O que é isso? A graça para compartilhar. É a graça que opera através de nós. Ela vem sobre nós para termos, e quanto mais nós abençoamos, mais bênçãos vêm sobre as nossas vidas. Queridos, eu não quero ser um crente que não abençoa a vida de ninguém. Eu não quero ser um crente que todo o dinheiro que chegar nas minhas mãos eu guardo só para mim. Eu vou sim abençoar pessoas. Amém? Você é generoso? Eu louvo a Deus porque essa igreja é cheia de pessoas generosas. Aleluia.
Pois bem, mas hoje nós vamos falar sobre a graça para servir. Entenda, essa graça para o serviço, ela impede que sejamos improdutivos. Entenda, você nasceu para produzir. Amém? Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Frutificar, querido, é justamente isso. É não ser improdutivo. Nós fomos criados para a prosperidade. Amém? Fomos criados para produzir algo. E nós precisamos, por meio do nosso serviço, produzir coisas no reino de Deus. Então, a graça para servir, ela impede que sejamos improdutivos. Essa graça, entende? É a transferência da habilidade de Deus em nós. Entenda, essa graça é o amor dando assistência. Entenda, o amor de Deus, ele nos dá assistência. E nós precisamos compartilhar dessa assistência com as outras pessoas. Então vamos compreender um pouco sobre essa graça. Eu quero aqui ler essa passagem bíblica usando Jesus como o maior exemplo de servir. Olha o que o versículo diz. Então, Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. No reino de Deus, quem quer ser grande, ele só será grande nesse reino se ele aprender a servir. Se você nunca servir, você nunca será grande no reino dos céus. Aí vem o próximo versículo, 27, que diz: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Aí está aqui o maior exemplo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Entenda uma coisa. Jesus, ele deu a vida dele por mim e por você. Então precisamos entender que precisamos seguir o mesmo modelo de Jesus. Entenda, a graça de Deus nos faz cada vez mais parecidos com Cristo. Entenda, quando nós nos rendemos a essa graça, nós vamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Como? Servindo. E existem duas formas de servir. Primeira, servir no reino de Deus. Servir nos departamentos da igreja. Se envolver naquilo que a igreja está produzindo. Fiquei muito feliz por saber. Nossa irmã Márcia está servindo lá em cima. Isso é a graça. Amém? Então, servimos no reino de Deus e também servimos as pessoas. Entenda. A graça para servir nos capacita a servir a Deus de uma forma que o agrada e beneficia a todos em nossa vida. Ou seja, como é que nós vamos agradar a Deus? Como é que nós vamos servir a Deus? Servindo no reino de Deus, servindo as pessoas, assim como Jesus se deu como exemplo. Você está aqui? Entenda, eu gostaria que você se questionasse: o que é que eu faço para o reino de Deus? Quanto de mim eu me dou para o reino de Deus? Quanto de mim eu sirvo as pessoas? Entenda, você não pode tornar essa graça em vão. Você não pode tornar ela vã. Essa graça precisa estar operando em nossas vidas. Você precisa aprender a servir no reino de Deus e servir as pessoas. Então, essa graça para servir é o poder e a habilidade de Deus para servi-lo e servir os outros com seus dons, aptidões divinos. Entenda, cada um de nós, queridos, tem algum tipo de habilidade, algum tipo de dom. E todas essas habilidades e esses dons é para servir o reino dos céus. Nem todos têm chamado para o púlpito. Nem todos têm chamado para ser pastor, profeta, mestre, evangelista. Mas muitos são chamados
para servir através de seus bens, como aquelas mulheres que seguiam a Cristo. A Bíblia diz que elas serviam a Jesus por meio dos seus bens, como ofertando, fazendo doações para a igreja, ofertando em vida de pessoas. Outros é com o seu trabalho. Teve uma irmã que uma vez ela disse: pastor, eu não sei fazer nada na minha vida, eu não tenho habilidade para nada. Como é que eu vou servir no reino de Deus? Eu digo: irmão, você não sabe fazer nada de bom. Pensei uma coisa que a irmã sabe fazer muito bem. Ela disse: pastor, a única coisa que eu sei fazer bem é faxina. Eu digo: oxi, no reino de Deus precisa de mais. Converse com a irmã Maninha. A irmã Maninha é nossa líder da equipe de faxina. Converse com ela. Entende? Aí ela falou, entrou no departamento e está até hoje servindo em nome de Jesus. Entenda, tem lugar para todo mundo. Seus dons e suas habilidades é para servir ao reino de Deus. E querido, quando nós servimos, sabendo que estamos servindo a Deus, e servimos a Deus é servindo aos homens, queridos, é bom demais servir. Nós precisamos aprender, precisamos executar alguma tarefa no reino de Deus. E o interessante é o seguinte, que essa graça, ela não é vazia, frutífera ou sem propósito. Existe um propósito na graça para servir. Entenda, essa graça ela precisa se expressar. Como é que, agora raciocine comigo, como é que a graça para servir vai se expressar? Como ela vai se expressar? Por meio do nosso serviço, servindo a Deus. O que você tem feito para o reino de Deus? Eu aprendi uma coisa na vida e eu medito muito nisso. Eu aprendi que quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus coloca a nossa vida em primeiro lugar. Tem pessoas que às vezes ficam questionando Deus porque elas têm uma sensação que talvez Deus não esteja priorizando elas. Aí Deus disse: ela quer que eu priorize ela não prioriza o que é meu. Quantas pessoas às vezes deixam de vir para um culto para estar trabalhando? Eu lembro de um colega meu, não vá nessa onda não, viu? Mas eu lembro de um colega meu, ele dizia: Marcos, quem trabalha está muito ocupado, não tem tempo de ganhar dinheiro. Tem pessoa que trabalha tanto e nunca é rica. Mas esse ditado não é muito certo não, viu, gente? Mas eu me lembro dele, quando eu falo isso, ele falava: eu trabalho tanto, Marcos, e não é rico. Por que será? Eu digo: não sei. Ele disse: será que é porque quem trabalha está muito ocupado, não tem tempo de ganhar dinheiro? De quem sabe, não é isso mesmo? Está tão ocupado que não ganha dinheiro. Amém, amém? Então, como é que a graça para servir vai se expressar? Por meio do nosso serviço. Pergunta a quem está ao seu lado: você serve no reino de Deus? Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Sua graça que me foi concedida não se tornou vã. O que é que Paulo quer dizer com isso? Que nós podemos tornar a graça vã, sem nenhum sentido, sem nenhum significado. Mas ele disse: eu não tornei ela vã. Ele entregou a vida dele e ele morreu em prol do evangelho, dando a sua vida em prol do reino de Deus, servindo. Amém? Queridos, eu quero que você saia daqui com seu coração transbordando de alegria e dizer: eu serei útil a Deus. Queridos, e aqui tem muita coisa para fazer. Amém? Nós temos departamento de música, temos departamento de som, departamento de mídia, departamento de faxina, departamento de mulheres, departamento de jovens, sabe? Departamento infantil, lá em cima, várias idades, precisando de muitos professores. Queridos, no reino de Deus nunca falta serviço. Amém? Procura um departamento. Digo: eu quero, me coloque nem que seja uma vez no mês. Tá bom, uma vez no mês está bom demais. Gente, minha avó dizia que muita gente, isso é ruim para pouca comida. Só para isso.
Quanto mais pessoas estivermos trabalhando no reino de Deus, mais o reino de Deus vai prosperar. Amém, amém? Temos o projeto Provisão, que vai ter agora em fevereiro um curso para ensinar as pessoas a aprender a fazer crochê, para ser instrutores, ou pelo menos auxiliares no dia que formos dar esse curso para pessoas carentes. Entenda? Não sei fazer crochê, vim aprender no curso. Amém? Em minha cabeça eu não entendo como é que as pessoas com uma linha e uma agulha conseguem fazer aquelas coisas. Eu não entendo. Eu fico bugado, minha mente buga. Você está com vontade de servir a Deus? Queridos, entenda. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus também colocará você em primeiro lugar. Aí depois diz, Deus abençoa tanto a vida de fulano, por que Deus não me abençoa? Entenda, essa pessoa coloca Deus em primeiro lugar. Aí você acha que Deus vai deixar de abençoar? Era para abençoar você? Você está aqui? Diga, eu vou servir a Deus e as pessoas. Aleluia. Entenda, Paulo não trabalhou para receber a graça, mas ele recebeu a graça para que pudesse trabalhar. Pense no homem que trabalhou, foi Paulo. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10 diz: Timóteo trabalha na obra do Senhor, como eu também. Queridos, é maravilhoso você abrir a boca e dizer assim, olha, eu trabalho na obra de Deus. Eu trabalho para o Senhor. Aleluia. E Deus é lindo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58 diz: Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E o versículo me chama a atenção, porque o versículo destaca algumas coisas. Primeiro, ser firmes e inabaláveis. Tem pessoas que às vezes começam todo empolgado. Aí o pastor com experiência, às vezes ele conhece o fogo de palha. Sabe o que é fogo de palha, não sabe? Quando começa você pensa que vai acabar o mundo com fogo. Não é segundo, ele apagou o fogo. Eu me lembro quando fui para a Trindade, começar lá a obra, eu ia acho que era toda quinta, era toda terça, era um dia da semana, a gente sempre ia. Aí tem umas pessoas que chegaram, pastor, pode contar comigo, pastor, aqui, ó, Deus me abençoou com esse carro, e eu dizia, irmão, um monte já desistiu, começou e já desistiu, diz, não, pastor, comigo é diferente, eu vou. Diga, amém, irmão. Fiquei feliz da vida, tem um suporte. Na época eu não tinha carro, né, e aí estávamos indo, aí depois começou, irmão, rapaz, não dá para ir hoje não. Não dá para ir hoje não, e depois não deu para ir mais nunca. Aí eu disse, Deus, e como é que eu vou agora? A obra está lá, eu preciso ir. Começou com um monte de carro disponível, agora não tem mais nenhum. Aí Deus, não tem problema, a gente resolve isso. Aí Deus me deu um carro. Resolvi o problema. Eu queria abençoar eles, mas eles desistiram. Na obra de Deus precisamos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Aqui a gente encontra alguns irmãos falando, pastor, eu estou há tanto tempo nesse departamento, pastor, eu estou meio cansado. Eu penso, graças a Deus que Jesus não cansou de nós. Você já pensou se Jesus estivesse naquela cruz e falasse assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui não. Antes de ser crucificado, Jesus ele deixou bem claro, eu recebi um mandamento do Pai, que eu dou a minha vida se eu quiser. Se eu não quiser, eu não dou. Esse mandamento eu recebi. Aí a gente vê pessoas, eu estou cansado de servir no reino de Deus. Diga, irmã, graças à misericórdia de Deus que Ele não cansa de você. Queridos, eu sirvo no reino de Deus desde a minha adolescência. Sempre servi, sempre peguei pesado em todo o trabalho. Tem um vídeo nosso, eu, Luciano, Chicão,
Quem estava mais lá em Bodocó no dia da Chibanca? Era só nós três? Nós estávamos procurando pessoas para fazer uma valeta. Valeta, acho que é o nome. Uma vala. Era mais ou menos como daqui naquela porta, Chicão, de vidro. Era bem distante. Tinha que atravessar a rua. E aí procuramos pessoas. E em Bodocó não encontramos. Procuramos pessoas em Uricuri. Não encontramos. Aí de Chicão, se não tem nós, é nós mesmo. Vai ser nós. O tempo, a gente já tinha alugado o prédio, não tinha um banheiro, a gente precisava fazer esse esgoto para o banheiro. E o dia se passando. Rapaz, não tem que esperar mais ninguém, não. Aí tava lá, eu na Chibanca, a Chibanca que chama? Ficavam lá. E Luciano só filmando. Só filmando. Depois postou lá trabalhando, o sol dessa. Foi sofrido naquele dia, não foi, não, Chicão? No dia de domingo, cedo. Sabe? Porque no reino de Deus, eu nunca abri para nenhum tipo de serviço. Foi agora recente, foi em 2023, parece 2020, foi 2024. Foi 2024 para 2025. E graças a Deus, queridos, as pessoas pensam que a vida de pastor é só estar o dia todo assistindo televisão, aí quando é à noite ele vem para o culto pregar. Você não faz ideia. Ideia como é a vida de um pastor. Amados, quem aqui já teve ou tem problema em sua vida? Todo mundo tem algum tipo de problema aqui ou acolá, tem alguma coisa para resolver em sua vida. O pastor, além da dele, tem de inúmeras pessoas. Pastor, eu estou passando por isso, pastor, eu estou passando por aquilo. E pelo amor de Deus, querido, se você precisar de um gabinete pastoral, você precisar de um conselho pastoral, você precisar falar alguma coisa, pelo amor de Deus, me procure. Não faça igual o irmão que disse que estava com medo de me procurar, com medo de eu dar um fora. Jamais, querido, jamais. Estou aqui e a função pastoral é acolher cada um de vocês. Está passando por bronca, está passando por problema. Não, mas o pastor já tem problema demais, então traga o seu para fazer mais um. Amém? Porque eu tenho uma graça de Deus sobre a minha vida. Você nunca vai ouvir eu dizer, estou cansado, ai, como está pesado. Não, está leve por causa da graça para o serviço. Agora, eu seria hipócrita se eu falasse que é fácil. Porque não é fácil. É difícil, mas não é pesado. É leve. Amém? Por que é difícil? Porque a gente lida com pessoas. E gente complicada é pessoas. Estávamos com grande deficiência no departamento. O departamento de música precisa do departamento de som. E há meses havia uma reclamação da equipe de música. O pessoal do som não vem de manhã, não vem de manhã, não vem de manhã, não vem de manhã, não vem de manhã. E a gente falando, tem que estar de manhã, tem que estar de manhã. Aí ainda surge comentários, dizer que a gente não é obrigado a ir. Ouvindo o cão falando no ouvido, só sendo. Porque instrução não foi de nenhuma líder. Você entende isso? Lidar com pessoas é problemático, mas Deus nos dá uma graça. Amém? Você está com vontade de servir a Deus? Não tem nada melhor. Querido, eu sou uma pessoa muito bem realizada. Porque eu louvo a Deus, porque eu fui escolhido para trabalhar no reino dele, em nome de Jesus. Então entenda, o servir deve ser feito em conjunto com outros. Entenda, no reino de Deus nós nunca vamos ser isolados. Nós nunca seremos a camisa do Botafogo. A camisa do Botafogo é a camisa com uma estrela só, uma estrela única. No reino de Deus, querido, nós não somos uma estrela, nós somos uma constelação. Nós nunca vamos trabalhar isolado nesse reino. Inácio Rico só quando falou da camisa do Botafogo. Não sei porquê. Gálatas capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. E pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão,
a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para a circuncisão. Ou seja, não existia um conflito entre eles, não existia uma disputa entre eles para saber quem era o melhor apóstolo, quem era o melhor servo. O que havia era uma parceria ministerial. No reino de Deus, ninguém está aqui para provar que canta melhor, que toca melhor, que prega melhor, que ensina melhor. Não, cada um está servindo. Amém? Glória a Deus. Você está com vontade de servir? Já fez o discipulado? Procura algum departamento. Rapaz, eu vacilei. Era para me ter colocado os líderes lá na porta hoje para pegar um monte de gente. Zé, venha servir no meu departamento, venha servir no meu departamento. Rapaz, a gente vacilou. Chico já está doido para chamar um monte para o diaconato. Glória a Deus, amém? A graça para servir não é algo que Deus nos deixa, não é algo que Deus nos deu para nos isolar e nos excluir dos outros. Queridos, às vezes eu fico muito pegando no pé dos líderes para não fazer nada só no seu departamento, para chamar as pessoas para trabalharem juntos. Porque, querido, quando nós começamos a trabalhar junto, e vem uma graça, sabe, que vai fazer com que nós tenhamos laços mais próximos, firmar laços. Às vezes você pode se sentir um pouco excluído da igreja, um pouco excluído dos irmãos, dizer, essa igreja não dá muita atenção. Talvez o problema seja você que não se aproxima. E a melhor forma de se aproximar é servindo, porque existe a graça, querido, que vai ser abundante nas nossas vidas quando nós começamos a servir a Deus. Amém? Você está sendo abençoado? Então, a graça para servir é para nos tornarmos mais bem conectados com todos e para nos tornarmos úteis aos outros. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.